Queridos, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que o Senhor repouse mesmo com a sua paz sobre as nossas vidas, que a graça dele seja mesmo um alento para nós nesse tempo de angústia. E hoje eu preciso ter uma conversa só com a gente aqui, com a família IPI, uma conversa mais íntima, uma conversa mais só nossa. Então se você não quiser compartilhar esse vídeo, não tem problema, tá bom? Porque ele não é necessariamente uma devocional. Ele não é uma devocional, são algumas considerações que eu quero fazer sobre um assunto muito importante aqui. Tá? Então se você de repente ao ouvir, ver que algumas pessoas que não estão no grupo precisariam receber essa reflexão, essas considerações, vamos dizer assim, então você pode encaminhar para elas, tá bom? É uma reflexão sobre o nosso culto doméstico, nosso culto em casa. Eu não sei como os cultos domésticos têm acontecido aí na sua casa, mas me preocupa bastante esse assunto, porque nós não podemos deixar a peteca cair em dia como esses. Tanto para Deus mudar o nosso cenário, como para nós não esfriarmos em tudo aquilo que Deus vinha construindo em nosso coração. Tanto para Deus mudar o nosso cenário, porque Ele diz que quando o seu povo clama, se humilha, se arrepende, se converte, Ele ouviria do céu e sararia a terra. Então, em primeiro lugar, Deus mudar o nosso cenário, não podemos parar. Os nossos cultos domésticos precisam acontecer. E aí, segunda questão também, para que tudo aquilo que Deus vinha construindo na nossa vida, que não era agora de 2 meses no início do ano, mas já de uma caminhada cristã, não venha a se perder. Tá? E hoje eu gostaria de dar algumas dicas bem simples e bem práticas de como podemos realizar os nossos cultos domésticos. Por quê? Porque é sabido que antes dessa quarentena, a maioria das famílias não faziam cultos domésticos. Não faziam por vários fatores, sim, é verdade. Uma vida muito corrida, muitas demandas, muitos compromissos. Quando um está no trabalho, o outro já está na escola. Quando um está chegando para almoçar, o outro já está saindo. Quando um vem para casa, o outro está indo para a faculdade. Então, sim, isso explica um pouco, mas não justifica. Explica, mas não justifica. A verdade é que a maioria das famílias perderam o antigo e precioso hábito do culto doméstico. E por isso, ao conversar com várias pessoas por esses dias, eu tenho percebido a dificuldade de muitas famílias realizarem os seus devocionais em família e até mesmo os seus cultos domésticos. Se na sua casa vocês praticam diariamente os cultos domésticos, eu quero reanimar vocês a continuarem firmes. Caso ainda não pratiquem, eu quero incentivar vocês, dando algumas dicas bem práticas e bem simples aqui em poucas palavras, tá bom? Primeiro, definam um horário e um dia para vocês realizarem o culto doméstico. Um horário, tá bom? O horário e o tempo que vocês vão fazer. Por que o horário? Porque se nós falarmos assim, deixarmos para achar um horário, numa ocasião, numa oportunidade que tiver, nós não vamos fazer, tá bom? Então se nós deixarmos a resolver um horário para a gente fazer, acontece que nós não vamos fazer. Se fizer, vai ser uma vez ou outra. Então temos que ter um horário fixo. Qual horário? De repente 7h30 da noite, quando o pastor e os irmãos têm mandado as devocionais, ou de manhã. Então ter um horário. E também ter um tempo. Qual é o tempo? Meia hora? 40 minutos? Porque se nós não tivermos um tempo de culto predeterminado, nós não vamos fazer. E se fizer, nós vamos fazer 2 minutinhos. Essa é a verdade. Então defina um horário e um período programado. Lógico que isso pode ser flexibilizado. Então essa é uma primeira sugestão. Ter um horário predefinido, marcado, todo dia tal hora. E um tempo também predefinido. Todo dia, meia hora. Segundo, o culto precisa ter pelo menos 3 elementos principais. A ordem desses elementos vocês definem de acordo com o momento, tá bom? Com a ocasião, com o dia ou o desejo de cada família. Então não precisa haver uma liturgia a ser seguida. Então vocês podem simplesmente organizar a ordem dos elementos. De repente um dia nós estamos mais festivos, começamos louvando, tá bom? Mas outro dia a gente vai começar orando. Então depende muito de como vai ser. Já estou adiantando aqui quais são os 3 elementos. Então muito bem, vamos começar por onde eu já falei. O louvor. Se você tem um violão na sua casa, pega o violão. Se não tem, coloque um louvor no celular.
É até uma oportunidade para você envolver de repente os seus filhos nessa parte do culto, para eles escolherem uma música que eles gostam e fazer parte do culto. Não é? Se tem criança, precisa ser readequado esse culto na linguagem das crianças para elas fazerem parte. Tá bom? O louvor é algo essencial. Vamos louvar junto com a família. Vocês louvam juntos? Vocês cantam juntos? Vocês escutam o louvor juntos adorando ao Senhor? Segundo elemento importante é a palavra de Deus. Pode pegar um livro da Bíblia, de repente um evangelho, e cada dia ler uma parte desse livro, uma perícope, que é um parágrafo, uma história dessa. De repente vamos pôr o Evangelho de João e começa cada dia lendo uma parte. Ou até mesmo um devocional, como cada dia. Mas o mais importante aqui seria que cada um que quisesse pudesse dizer o que entendeu e o que tira de lição daquele texto. Esse é o momento da palavra. Terceiro elemento importante no culto doméstico é a oração. Cada um pode colocar os seus pedidos de oração, mas ore também por motivos fora da igreja, fora da família. Ore pelas outras famílias, ore pelo Brasil, ore pelas autoridades, ore sim pela nossa igreja, pelos ministérios, pelo pastor. Ore por todos que se acham investidos de autoridade, pelos nossos hospitais, enfim, orem por todos. Obviamente outros momentos podem ser inseridos nos nossos cultos domésticos. Tá bom? Falei apenas sobre a coluna vertebral, sobre a essência desse culto. Mas acima de tudo você entendeu a minha chamada para nós como igreja não deixar a peteca cair. Realizarmos em casa os nossos cultos domésticos. Não vivermos apenas de live, que são muito importantes, e de reflexões que nós recebemos. Precisamos ter os nossos cultos domésticos. Tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero rogar a bênção do Senhor para que cada casa seja mesmo nesse tempo uma igreja. Para que cada casa receba da tua unção, da tua bênção, para que cada paz receba da tua paz nesse tempo que nós temos vivido. Que cada casa torne-se uma igreja de culto, adoração, temor, louvor ao Senhor. É o que eu peço, ó Deus, para a nossa igreja, é o que eu peço para cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde pelo seu poder. Um abração.